Santos de Deus, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bom, antes, porém, peço a você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve no canal. Indique para alguém, para um amigo, para alguém, envie para alguém, tá bom? Compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, isso é importante. Em outras palavras, faça com que essa mensagem vá mais adiante. Faça com que essa mensagem seja alcançada por outras pessoas. Assim você vai estar junto comigo, cumprindo esse objetivo de levar a palavra do Senhor o mais longe possível aos ouvidos de outras pessoas. Tá bom? Dito isto, Segundas Reis, capítulo de número 4. Segundas Reis, capítulo de número 4, verso 38. Passagem bem conhecida. Veja só o que é que diz. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. É uma passagem bem conhecida, né? Quantas vezes nós já ouvimos mensagens, estudos acerca desse assunto? Pois bem, dentro desses minutos, é esse assunto que eu quero abordar para o seu coração nesta oportunidade, tá bom? Veja, Gilgal, a princípio, Gilgal fazia parte da rota ministerial de Eliseu, bem como do seu sucessor Elias. Isso quer dizer que estava debaixo da sua jurisdição. O texto sagrado diz que, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Isso quer dizer que, essa vez aqui, que Eliseu chega em Gilgal, não encontrou Gilgal da mesma maneira que encontrou da última vez. Certo? Porque dessa vez agora, Gilgal e a sua redondeza estava diferente. E diferente por quê? Porque a Bíblia diz que havia fome na terra, uma tragédia. Nem sempre as coisas, presta atenção no que eu vou falar, nem sempre as coisas estão da mesma maneira que nós deixamos. Às vezes nós acertamos uma situação, às vezes nós resolvemos um problema, deixamos, quando saímos ali, está tudo em paz, está tudo tranquilo, não é assim? Quando nós voltamos, quem sabe uma semana depois, ou um mês depois, ou um ano depois, ou no dia seguinte, já não é mais aquela mesma realidade. Gilgal. Quando Eliseu voltou a Gilgal, havia fome, quer dizer, não estava mais da mesma maneira que estava quando ele esteve ali pela última vez. Talvez você esteja enfrentando essa dificuldade. Talvez quando você chegou em casa, ou chegou no emprego, ou chegou na igreja que você dirige, já estava instalado uma situação e não era das melhores, não era do jeito que você tinha deixado. Mas calma. Calma. A
Palavra de Deus para o seu coração. Veja, aí o texto segue, eu acho lindo isso aqui. Vou passar esse segredo para você aqui, tá bom? Vamos saborear juntos isso aqui, porque isso aqui é de uma profundidade muito grande. Talvez você nunca tenha atentado para isso, mas eu acho isso aqui de uma beleza grande. Olha, veja só, vou ler o versículo mais uma vez. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele. Veja que os discípulos dos profetas estão paralisados diante do problema. Eles ficaram sem ação. O texto diz: os filhos dos profetas estavam sentados diante deles, sem ação. O problema os paralisaram. Aqui está o X da questão. Quando Eliseu chega, ele encontra a situação caótica. E os filhos dos profetas estão sentados sem tomarem nenhuma atitude. Eliseu, quando chegou, os filhos dos profetas sentados diante dele, ele toma uma atitude. Veja que coisa, ele toma uma atitude. Ele não fica sentado igual os filhos dos profetas. Ele não fica paralisado diante do problema igual os filhos dos profetas. Ele se levanta e toma uma atitude. E olha o que é que ele fala aqui, ó. Parece coisa de... Olha o que é que ele diz. Discípulos do profeta sentado diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Ação. Se Eliseu chegasse e ficasse parado também, não haveria solução do problema. Talvez seja isso que está faltando diante da dificuldade que você esteja enfrentando. É que você paralisou diante do problema. É que você ficou sem nenhuma ação diante do problema. E a ação diante das dificuldades é o carro-chefe para a vitória. A ação correta. Tá? Não deixe que os problemas da vida lhe paralise. Deixe você sem ação. Não deixe. Tome uma atitude. Eliseu se levantou e disse: eu não vou ficar sentado aqui igual os filhos dos profetas estão. Eu vou levantar-me e vou tomar uma atitude. Eu pergunto para você, não foi isso que alguns versos para trás, capítulo 4 também, a sunamita fez? Não foi isso que a sunamita fez? O que acontece? O filho da sunamita morre. Capítulo número 4, a partir do verso número 8. Ela pega o menino, leva para o quarto onde Eliseu repousava, e aí o que é que ela faz? Ela toma uma série de atitudes, e aquela série de atitudes que ela toma, é através daquela série de atitudes que ela tem a sua vitória. Ela não ficou choramingando lá, ela não ficou chorando. Ela não ficou sem ação, ela não ficou paralisada diante daquele problema da morte do seu filho. Ela mandou abordar o jumento e tomou uma atitude. Por que é que Davi vence Golias?
Porque quando Davi chegou na guerra e escutou toda aquele desaforo, ele tomou uma atitude. Ele falou: não, quem é esse incircunciso? Olha para ele. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quando o gigante gritava do outro lado, os de cá ficavam paralisados, sem ação. A ação que tinha era recuar. Davi chegou, Davi disse: não, vou tomar uma atitude aqui. Vou tomar uma atitude. Perceba que em todos os textos, passagens bíblicas, as grandes vitórias que os homens de Deus tiveram e pessoas que a gente olhava não tinha nenhuma perspectiva de vida e de ter. Às vezes a atitude que você vai ter diante desse problema é gritar como Bartimeu gritou. Alguém disse: cala ele. Calou? Quando ele soube que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele tomou uma atitude de gritar. Olha a vitória do Bartimeu onde estava. Em gritar. Então, perceba que grandes vitórias que mulheres, homens tiveram lá no ministério de Jesus, tiveram porque tomaram atitude. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Ele queria ver Jesus e ele não ficou parado. Diante da sua impossibilidade por ser de pequena estatura. Achou uma árvore, um sicômoro, subiu com muita dificuldade. E olha que vitória do Zaqueu. Com você não é diferente. Você pode estar enfrentando dificuldade, o problema bateu na sua porta, mas você é mais do que vencedor, mas se levante. Você vai querer ficar sentado, paralisado diante do problema, ou vai levantar-se para enfrentar esse problema? Levantar-se na oração, levantar-se no jejum, levantar-se na consagração. E com Deus enfrentar de cara esse problema, a vitória é sua, em nome de Jesus. A vitória é da sua família, em nome de Jesus. Fica com esta palavra: Deus lhe dê vitória em tudo.